Olá a todos e a todas que estão assistindo essa videoaula. Sou o professor Paulo Ricardo, professor mestre em matemática, e vou gravar aqui uma pequena aula resolvendo 5 questões da banca FGV voltada para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Lembrando que normalmente os concursos de polícia aqui do Ceará, eles cobravam raciocínio lógico e matemática. E esse edital ele não fala raciocínio lógico e matemática, ele traz apenas a lógica matemática, né? Mas que disfarçadamente a matemática e raciocínio lógico, certo? Então vai ter algumas questões que a gente pode ver depois, no qual envolve uma lógica, mas para você resolver essa lógica você precisa ter conhecimentos matemáticos. Ou seja, você vai ter que estudar matemática junto com o raciocínio lógico, tá bom? Então, podem deixar comentários aí sobre qualquer coisa da nossa aula, sugestões de conteúdo, de assuntos mais estritos para uma possível aula, né? Deixa o like, se inscreve no canal e sempre que possível eu vou estar postando aqui algumas questões sobre raciocínio lógico para esse concurso tão aguardado por muita gente, certo? Então, vamos iniciar aqui com a nossa primeira questão. Essas questões que foram do ano de 2020, certo? Da Banca FGV. Diz o seguinte: Xavier, Yolanda e Zorba são três amigas e cada um possui uma certa quantia em reais, somando ao todo R$ 200. Se Xavier der R$ 20 para Yolanda, ela ficará com o dobro da quantia de Xavier e Zorba ficará com a mesma quantia de Xavier. É correto afirmar que. Aí tem as opções. Olha, essa questão aqui, quando eu vi ela, achei uma coisa interessante que tem uma lógica, né? Obviamente, mas tipo assim, o nome das pessoas começa com X, Y e Z. Ou seja, aqui a banca já está querendo dizer que você vai ter um sistema, né? Que você pode adotar essas letras aí como sistema. Por exemplo, ó, eu vou fazer a nossa resolução, eu vou descobrir quanto é que todo mundo tinha no começo e quanto terminou, já que nos itens fala assim os valores que inicialmente as pessoas tinham, né? E os valores que as pessoas tinham no final, né? Desse processo. Então, ó, eu sei que X é de Xavier, Y é de Holanda e Z é de Zorba, certo? Então, somando os valores deles três, dá um total de R$ 200. Então, aqui eu estou chamando X, Y e Z, são os valores que cada um tinha, certo? Aí o que é que a questão diz também? Ele diz o seguinte, se Xavier der R$ 20 para Yolanda, ela quem? A Yolanda, né? A Yolanda vai ficar com o dobro da quantia de Xavier. Ou seja, se Xavier pegar e der 20 para Yolanda, né? Ou seja, o Xavier tinha X reais. Aí ele tirou 20, ó. Então, se ele tirar R$ 20, certo? E der para a Yolanda, ou seja, a Yolanda agora vai ganhar R$ 20. Só que está dizendo que quando a Yolanda ganhar esses R$ 20, ela vai ficar com o dobro do valor que o Xavier tinha ficado. Ou seja, então duas vezes o valor com que o Xavier ficou é igual ao valor que a Yolanda ficou após receber os R$ 20 de Xavier. Entendido? Então, aqui a gente pronto, tem essa primeira equação. Aí diz o seguinte, a Zorba ficará com a mesma quantia de Xavier. Então, Zorba ficará com a mesma quantia de Xavier. Ou seja, Xavier ficou com quanto? Ficou com x menos 20, né? Porque ele deu 20 para a Yolanda. Então, você tem um sistema. Aí você vai resolver esse sistema. Por exemplo, eu vou colocar tudo em função do x, né? Aqui, uma das maneiras de você resolver um sistema, aqui a gente tem três equações e três incógnitas, é colocar todas as incógnitas em função de uma só. No caso, eu vou escolher todas em função do y, do x, né? Então, olha, essa daqui, o z já está em função do x, ou seja, o z é igual ao x com alguma coisa, né? No caso aqui, x menos 20.
Dessa segunda igualdade aqui, eu posso fazer aqui a distributiva, ó. Assim, 2x é 2 vezes x é 2x. E 2 vezes menos 20 dá menos 40. Né? Aí igual a y mais 20. Daqui eu vou pegar esse 20 e vou passar para o primeiro membro com o sinal invertido, né? Se está positivo, ele vai passar negativo. Aí vai ficar 2x menos 40 menos 20 é igual ao y. Ou seja, o y é igual a 2x menos 60. Né? Ó, eu já tenho um valor do y em função do x, já tenho um valor do z em função do x. E agora, aí você substitui na igualdade principal. Você sabe que os valores dos três somados tem que dar 200. Então, x mais o y. Quem é o y? O y é 2x menos 60. Y, 2x menos 60. Mais o z, que o z agora é quanto? É x menos 20. Mais x menos 20 tem que ser igual a 200. Então, x mais 2x é 3x. Mais x dá 4x. Então, 4x menos 60 menos 20 menos 80 é igual a 200. Né? Então, você vai pegar esse menos 80 e você vai passar para o segundo membro com sinal invertido. Então, 200 mais 80. Então, 4x é igual a 280. Quem está multiplicando a variável passa dividindo. Então, x é igual a 280 dividido para 4. Ou seja, você faz essa divisão e você descobre que é 70, né? Porque 28 dividido para 4 é 7. Então, você descobriu que x era 70. A partir daí, você descobre todos os valores anteriores. Ó. Por exemplo, o y. Quanto é que vale o y? O y é 2x menos 60, ou seja, 2 vezes 70 menos 60. 2 vezes 70 é 140. Né? 140, se eu tirar 60, fica 80. Então, o y vale 80. E por fim, o z a gente viu que é x menos 20, ou seja, 50. Né? Agora, a gente vai ver as alternativas, que a gente já descobriu qual é o valor de cada um, né? Vou colocar aqui. O item A diz, inicialmente Xavier tinha 60? Não, Xavier tinha 70. Inicialmente Yolanda tinha 70? Não, Yolanda tinha 80. Inicialmente Zorba tinha 70? Não, Zorba tinha 50. Ao final, Xavier e Yolanda tinham ao todo R$ 180. Não, eles tinham 150, né? Ao final, Zorba e Xavier ficaram ao todo com R$ 100. Ah, é verdade, porque ó, Zorba tinha 50 e ao final Xavier ficou com quanto? Xavier ele deu R$ 20 para Yolanda. Então se ele tinha 70 e deu 20, ele ficou com 50. Então Xavier terminou com 50 e a Zorba também terminou com 50, ou seja, ambos ao todo terminaram com R$ 100. Então, letra E, certo? Então, essa é uma questão que tem uma lógica, mas é uma lógica puramente matemática, certo? Você tem que pegar e ler a questão, montar o sistema e resolver o sistema, tá bom? E observe que essa questão aqui estava na disciplina de raciocínio lógico dessa banca para esse concurso do IBGE, tá bom? Outra questão, diz o seguinte: Álvaro, Bento, Cláudio e Danilo estão nessa ordem em uma fila que possui ao todo 50 pessoas. Sabe-se que há o mesmo número de pessoas antes de Álvaro e depois de Danilo. Há 10 pessoas entre Álvaro e Bento. Há 7 pessoas entre Bento e Cláudio. Há 13 pessoas entre Cláudio e Danilo. A posição de Cláudio na fila é... Olha,
Essa questão aqui é uma questão que é só raciocínio mesmo, certo? É só puro raciocínio. Ó, primeira coisa que você tem que observar é que Álvaro, Bento e Cláudio, eles estão nessa mesma ordem, ou seja, Álvaro, aí Bento, Cláudio e Danilo estão na fila nessa ordem, né? Aí ele diz o seguinte, ó, essa fila ao todo possui 50 pessoas, com os quatro inclusive, né? E sabe-se que há o mesmo número de pessoas antes do Álvaro, ou seja, antes do Álvaro e depois do Danilo há o mesmo número de pessoas, ou seja, aqui, se aqui tem X pessoas, aqui também tem X pessoas, né? Há 10 pessoas entre Álvaro e Bento. Então, daqui entre Álvaro e Bento há 10 pessoas, além deles, certo? Há 7 pessoas entre Bento e Cláudio, ou seja, 7 pessoas entre Bento e Cláudio, e 13 pessoas entre Cláudio e Danilo. Então, daqui para cá a gente tem 13 pessoas. E a gente tem ao todo 50 pessoas, né? Então, vamos descobrir quanto é o valor do x. Ó, aqui, ó, 10 mais 7 mais 13 dá 30, certo? Dá 30. Só que esses 30 aí você conta com o Álvaro, o Bento, o Cláudio e o Danilo. Então, tem 34 pessoas aqui contado, né? Então, daqui até aqui, a gente tem 34 pessoas. Então, como o autor tem 50, faltam 16, né? Então, se faltam 16, então só pode ter 8 aqui e 8 aqui, já que é a mesma quantidade de pessoas. Então, o x vale 8, né? Primeiro ponto a se observar é esse. Aí ele pergunta a posição de Cláudio na fila, ou seja, a posição do Cláudio. Aí você vai fazer o quê? Você vai somar, ó. Aqui temos 8 pessoas antes. Agora observe que aqui eu tenho que contar como o Álvaro e o Bento mais uma pessoa, porque eles não estão nessa conta. Então, ó, mais um e mais um, né? Porque esses 8 é o que está antes do Álvaro, e esses 10 é o que está entre Álvaro e Beto. Então, a gente aqui não contou com o Álvaro e com o Bento, né? Então, a gente tem que contar com eles. Então, ó, 8 mais um, 9. 9 mais 10, 19. 19 mais um, 20. 20 mais 7 dá 27. Aí então, se tem 27 pessoas antes de Cláudio, então o Cláudio ocupa a posição de número 28, certo? 28ª posição para o Cláudio. Então, alternativa C. Então, o detalhe dessa questão é você não esquecer de contar o, com o Álvaro, o Bento, o Cláudio e o Danilo quando você for resolver esse problema de lógica, tá bom? Próximo. Considere como verdadeira a proposição Solange é loura e Mônica é morena. Considere agora as proposições. Solange não é loura ou Mônica é morena. Se Solange é loura, então Mônica não é morena. Se Mônica não é morena, então Solange é loura. Dessas três proposições são verdadeiras. Pessoal, isso daqui, né? A gente tem, é, aqui algumas premissas e principalmente esse conectivo, né? Então, vamos lembrar, esse conectivo aí é dado por esse símbolo que eles chamam de E. Temos esse daqui que é o OU. Temos esse daqui que é o se então, né? Se então. E temos esse daqui que é se e somente se, certo? E temos também esse daqui que é ou, né? Por exemplo, A e B, A ou B, se A, então B, A, se e somente se B, ou A ou B, tá? Então, a gente tem esses conectivos lógicos, né? E
e você deve conhecer muito bem eles. Então é interessante que vocês conheçam também a tabela verdade, né, desses conectivos, porque muitas vezes você precisa dessa tabela verdade para você fazer tipo a negação, encontrar um equivalente, etc. Então, por exemplo, esse conectivo e, né, é uma conjunção aditiva. Se essa proposição aí, pessoal, ela só é verdadeira se ambas as proposições forem verdadeiras, as proposições separadas. Quais as proposições separadas? Essa aqui, ó, Solange é loura e a Mônica é morena. Como a questão está dizendo que isso daqui é verdadeiro, é porque isso daqui de fato é verdade e isso daqui de fato é verdade. Essa é a única possibilidade para essa proposição e ser verdadeiro. O restante é tudo falso. Veja como é que a gente faz a tabela verdade nesse exemplo aí, ó. A gente tem aqui o evento A, a gente tem aqui o evento B e o evento A e B. Então, coloco falso, falso, verdade, verdade. Coloco falso, verdade, falso, verdade. Até esgotar todas as possibilidades, ó. Então, ó, essa conjunçãozinha e, ela só é verdadeira quando todo mundo é verdade. Então, ó, aqui é verdade, aqui é falso, aqui é falso, aqui é falso, né? Agora, se a gente tiver, por exemplo, A ou B, né? Então, pessoal, o A ou B, ele só é falso quando ambos são falsos. Porque o A ou B, ele é verdadeiro quando pelo menos uma das proposições forem verdadeiras. Se A, então B, ele é falso, pessoal. Ele é falso apenas quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, que é o que a gente chama de Vera Fischer, né? Esse daqui ele é muito conhecido. Então, ó, ele só é falso nessa situação de VF, né? Que alguns alunos gostam de se lembrar da Vera Fischer. O restante é tudo verdadeiro, tá bom? E o A, se e somente se B, ele é verdadeiro simplesmente quando o A e o B têm o mesmo valor lógico, tanto de falso como de verdadeiro, mas tem que ser igual, certo? Opa, aqui é verdadeiro. Ou seja, as duas têm que ser falsas ou as duas têm que ser verdadeiras para ser verdadeiro no final. Então, se está dizendo que essa sentença aqui ela é verdadeira, né? Isso aqui é verdadeira, então olha para cá. Então, se é verdadeiro, quer dizer que A e B é verdadeira. Né? Aí você vai analisar a partir dessa ideia de que A e B é verdadeira, as proposições 1, 2 e 3. Vamos lá. Solange não é loura ou Mônica é morena. Eu falei para vocês que quando tem um ou um ou outro, tem que ser verdadeira para o valor lógico dessa proposição ser verdadeira. Esse daqui, tudo bem que isso aqui é falso, porque a gente sabe que a Solange é loura. Agora, mas a gente sabe que a Mônica é morena, então isso aqui é verdade. Porque embora esse daqui seja falso, né? A primeira parte seja falsa, mas a segunda é verdadeira. Então, nesse daqui, né? Na disjunção, a gente só precisa que um seja verdadeiro. Item 2. Se Solange é loura, então Mônica não é morena. Olha, se Solange é loura, a gente sabe que a Solange é loura, de fato. Então, ó, e veja, ó, se então, ó, se então. Então a gente viu que o se então só é falso na Vera Fischer. Ou seja, essa daqui é verdadeira, beleza? Mônica não é morena. Mônica não é morena é falso, né? Mônica é morena, ou seja, VF, Vera Fischer. Então, ó, isso aqui é falso. O valor lógico dessa proposição 2 é falso. Agora, item 2 diz o seguinte: se Mônica não é morena, então Solange é loura. Olha, esse daqui, o se então, a gente sabe que só é falso na Vera Fischer, né? Então, na VF. Mônica não é morena. Isso aqui é falso. Então, pronto. Isso aqui é verdadeiro. Então, FV é verdadeiro, tá? Então, somente a primeira e a terceira proposições são verdadeiras. Então, item B. Agora, cuidado para vocês não quererem pensar
na lógica, no raciocínio lógico aqui, como sendo a lógica do cotidiano de vocês, que não é bem verdade, né? Então, tem alguns padrões, né? Nesse caso aí, se Mônica não é morena, então Solange é loura. Ou seja, se a primeira parte é falsa, se a primeira parte é falsa, a segunda parte pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Não há garantias. Então, por isso que a gente é uma proposição verdadeira, tá? FGV 2020 considere a afirmação: a criança tomou vacina e não chorou. A negação lógica dessa afirmação é: olha, a criança tomou vacina e não chorou. Como é que eu faço essa negaçãozinha aí? Ó, vamos construir a tabela. Vou chamar o A de a criança tomou vacina. Eu vou chamar o B para facilitar, embora esteja assim, não chorou. Eu vou colocar simplesmente não chorou. Para facilitar, porque eu poderia escrever não B, não chorou, né? Mas eu vou escrever B, não chorou. Não chorou. Eita. Então a gente viu que A é V, V, F, F, B, B, F, V, F, tá? Então é só você fazer as possibilidades. Então A, como é A e B, então tem A e B. Então é falso quando pelo menos uma for falso, né? Então isso é verdadeira quando todas forem verdadeiras. E negação disso daí, a gente representa por esse símbolo, a negação de A e B, é você trocar todo o valor lógico do A e B. Ou seja, onde é verdadeiro ficou falso. Então, ó, vai ficar falso e restante tudo verdade. Certo? Agora, eu preciso, pessoal, me lembrar outra representação para a negação do conectivo E. Então, pessoal, observem o que acontece se eu fizer negar o primeiro ou negar o segundo, né? Lembrando, ó, o ou ele é verdadeiro quando pelo menos uma das sentenças forem verdadeiras. Ou seja, essa, esse, essa, nesse formato aqui, o ou vai ser falso apenas quando antes era tudo verdade, ó. Justamente aqui, ó, que era tudo verdade, ou seja, vai se tornar tudo falso, porque eu vou negar, né? Então eu vou negar o A e vou negar o B. Então vai ficar onde era verdadeiro vai virar falso. Então aqui vai ser falso. E o restante, pessoal, tudo verdade. Ou seja, uma equivalência lógica para negar o I é você negar todos os dois e trocar o sinal do E pelo OU, né? Então, valor lógico, ó, se você quiser negar uma proposição A e B, então isso aqui é equivalentemente lógico a você negar o primeiro ou negar o segundo, tá bom? Então vamos procurar aqui nos itens essa negação lógica aí, né? Que é que vai ser? A criança não tomou vacina ou chorou, né? Ó, porque eu vou negar isso aqui. Se a criança tomou vacina, então a criança não tomou vacina, né? Ou, eu vou trocar o conectivo para ou. E não chorou, a negação disso é chorou, né? Ó, a criança tomou vacina, não. Eu vou procurar logo para esse conectivo, ó. A criança tomou vacina ou chorou? Não. A criança não tomou vacina ou chorou. Então, exato, ó. O que é que aconteceu? Ó? Negamos a primeira, a criança não tomou vacina ou chorou, né? Porque inicialmente a gente tinha não chorou. Então, a gente negou não chorou e é chorar, né? Então, então vocês começam a ver
o nível, né, que a banca ela cobra para vocês a partir desses exemplos, né? Então, você tem que conhecer bem as estruturas lógicas, né? Além de ter uma boa raciocínio matemático. Bom, próxima questão. A última questão dessa aula diz o seguinte: abaixo estão as duas primeiras frases de um silogismo. Então a gente tem aqui, ó. Minha mãe vai à missa todos os dias úteis. Hoje é segunda-feira. A conclusão adequada a esse raciocínio é, pessoal, ó, silogismo. Silogismo é tipo assim. Você vai ter, o silogismo ele é formado por digamos assim, três partes, né? Duas premissas, ou seja, essas duas premissas e uma conclusão, né? A conclusão é o que a gente vai procurar. Agora, o silogismo, eles têm você tem que ter algumas ideias de como resolver um silogismo, certo? Então, eu espero que vocês dêem uma olhada nessa questão de termo médio, né? De silogismo, essas coisas assim, porque sempre, pelo que eu percebo, essa banca ela sempre cobra um silogismo. Então, primeira coisa, ó, por exemplo, um tipo de silogismo é assim, ó. Todo A é B. Todo B é C. Logo, todo. Ó, se todo A é B e todo B é C, então todo A é C. Então, ó, duas premissas e uma conclusão, né? Então, a gente utiliza esse B, que é um que liga as duas primeiras premissas, é o que a gente chama de termo médio. É um que liga as duas primeiras premissas. Na conclusão, o sujeito da oração que a gente tem, né, aqui no caso o sujeito é o A, é o termo menor das premissas, e o predicado, que no caso aqui pode ser o C, é o predicado, aqui tem muito português, né? E o predicado é o termo maior da sua premissa. Então, você tem que pegar e olhar para essas estruturas lógicas e tentar identificar numa conclusão o sujeito e o predicado para você identificar como é que vai aparecer. Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa, inverte esse aqui. Minha mãe vai à missa todos os dias. Então, a ideia, você escrever, pensa desse jeito. Ó. Todos os dias úteis, minha mãe vai à missa. Certo? Ó, todos os dias úteis, minha mãe vai à missa. Hoje é segunda-feira. Então, beleza. Ó, a conclusão, olhando, tentando identificar os termos médios, numa possível conclusão, não vai, ó, segunda-feira é um dia útil. Aí você vai marcar porque isso aqui é verdade. Mas lembra, pessoal, lógica. Não, você não utiliza a sua lógica do cotidiano para resolver. Hoje minha mãe vai à missa. Hoje minha mãe vai à missa. Olha, sujeito dessa oração aqui, minha mãe. Minha mãe vai aonde? À missa, predicado. Certo? Então, item B é o correto, no sentido de você pegar e utilizar as técnicas de silogismo para você resolver ela, certo? Então, você sempre vai fazer um quê? Olha a dica. Quando você tem essas duas premissas aqui, olha, vou até escrever essa primeira, última parte hoje.
é segunda-feira. Pessoal, segunda-feira a gente considera um dia útil, né? Não vão, mas tem segunda-feira que é feriado, mas não vai nessa ideia, tá? Ó, todos os dias úteis minha mãe vai à missa. Hoje é segunda-feira. Então, ó, um que está ligando aqui essas duas orações é os dias úteis e a segunda-feira. É como se aqui a gente vê segunda-feira como um dia útil, certo? Então, nesse caso aqui, a ideia é sempre você pegar e unir a primeira parte, exclui sempre. Olha, o detalhe: na conclusão, pessoal, nunca vai aparecer o termo médio, né? Nunca vai aparecer o B, ou seja, nunca vai aparecer a parte que liga as duas premissas. Ou seja, a gente viu aqui que é, os dias úteis e a lógica dele que é a segunda-feira, que é um dia útil, eles é o termo médio, é o termo que liga essas duas premissas. Eles nunca vão aparecer na conclusão, nunca. Então, ó, segunda-feira não, dia útil não, certo? Ó, nunca esses termos vão aparecer na conclusão, né? No dia, não, eles não podem aparecer na conclusão, né? O que vai aparecer na conclusão é simplesmente o termo maior e o termo menor, né? No caso aqui, ó, a ideia é você sempre pegar a primeira parte da premissa e unir com a segunda parte da outra premissa. Ó. Hoje, né? Hoje, ó, vou pegar só essa parte hoje. Minha mãe vai à missa, tá bom? Certo? Então, tem toda uma técnica, pessoal, para resolver esse tipo de problema. Então, aqui você poderia fazer por eliminação, considerando que num silogismo categórico, que é esse caso, nunca o termo médio, que é o termo que liga as duas premissas, ele aparece na conclusão. No caso, o termo médio aí seria a segunda-feira ou o dia útil, tá bom? Então, o item B, se você se lembrar disso, você poderia responder o item B por exclusão, tá? E as pessoas podem dizer, mas segunda-feira nem sempre é um dia útil, hoje é um dia útil, essas coisas assim, mas pessoal, no silogismo categórico, você esquece um pouquinho da sua lógica, né? Da lógica do seu cotidiano que você pensa e utiliza os conhecimentos de silogismo matemático para resolver, tá bom? Então, pessoal, eu sei que deve ter algumas questões que deixam vocês assim um pouco mais, né? Mas assim, é só estudos, né? Então vocês podem até escrever aí nos comentários se vocês querem mais que eu traga questões sobre silogismos, porque parece que essa banca ela gosta, né? E ela cobra com nível de dificuldade até interessante, né? Então essa aqui não era uma questão tão imediata, né? Então eu espero aí que vocês tenham gostado da nossa aula. Tudo de bom e bons estudos a todos.